Ok? Muito bom dia a todos. Vamos dar início à 12ª aula do nosso curso de tópicos especiais em programação. Conforme eu disse para vocês na semana anterior, esse é o último encontro que a gente vai ter alguma discussão relativa à parte teórica do nosso curso, né? O próximo sábado é um feriado, faz parte da Semana Santa, do feriado de Páscoa, então a gente não vai ter aula na sexta-feira que vem. Na sexta-feira seguinte, a gente vai ter a nossa prova. Lembrando que todos estão habilitados a fazer a prova, independente do ranking, qualquer outra métrica. A prova é a avaliação do nosso curso. O ranking faz parte de uma série de atividades extras aglomeradas aí nesse ranking. Quem não obteve uma pré-menção por via do ranking vai ficar com a menção que obtiver na prova, segundo os critérios que estão detalhados aí no nosso plano de ensino. E se alguém, porventura, obteve um MM, um MS e gostaria de subir essa média aí, também pode subir essa menção fazendo a prova, lembrando que a prova não faz com que você perca o pior é a pré-menção. Se você obteve um MS, nosso ranking fez a prova e eventualmente ficaria com menção MM, você vai permanecer com MS. Então você pode fazer a prova aí tranquilamente. Na semana seguinte à prova, temos o contest menção mais, que é uma oportunidade de você dar um incremento na sua menção. Você sair do MM para o MS, do MS para o SS, eventualmente do II para o MI, do MI para o MM. Então você tem a chance de dar uma melhorada aí no seu ranking. Por isso esse nome mais, né, um incremento na sua menção. Lembrando que poderão participar do contest menção mais todos os estudantes que fizeram 25% ou mais dos exercícios da lista. Falando em listas, a gente já está com o prazo para as listas se encerrando. Eu não vou abrir uma lista nova hoje, porque as listas duram 15 dias. E daqui 15 dias a gente já está fazendo a prova. Então eu preciso das notas das listas para fechar o ranking, de forma que as listas que a gente tem abertas no momento são as últimas, tá? Então aproveitem aí esse último período para fazer as últimas listas. Eu vou divulgar o ranking na segunda-feira após a Páscoa, porque a lista vai fechar no domingo de Páscoa, né? Na segunda-feira, assim que eu começar a trabalhar aqui, eu já preparo o ranking definitivo, exibo para vocês. Tem muito espaço para ser aprovado ainda. Do jeito que está o ranking hoje, salvo alguma coisa de última hora aí fantástica e espetacular, todos os alunos que fizerem os 3 contests no Codeforces e 40% das listas estarão pré-aprovados, porque tem muita vaga ainda para os estudantes que têm somente esses dois critérios. A maior parte não tem ainda. Eu espero que tenha, porque acho que vale a pena aí para todo mundo fazer a prova com bastante tranquilidade. Então aproveitem, são 15 dias. Vai ter um contest do Codeforces hoje às 11h30, inclusive. Vai ter certamente várias oportunidades ao longo das próximas 2 semanas. Lembrando que eu vou levar em consideração todos os contests até o domingo da Páscoa. Na segunda-feira, quando eu fechar o ranking, aí eu vou, no momento da extração do ranking, eu faço a última atualização, né, dos desempenhos de vocês no Codeforces para produzir esse ranking. Então dá tempo ainda de fazer 3, inclusive. Então se você está querendo já ser pré-aprovado, fazer a prova com tranquilidade, aproveite aí esse período para finalizar aí esses critérios, fazer os exercícios das listas que eventualmente podem estar faltando e os contests que estão pendentes, tá certo? Vamos então hoje finalizar com mais algoritmos que trabalham com a técnica do sweep line. Agora são dois mais sofisticados, e eu vou mostrar para vocês aqui a abordagem que a gente usa. O mais interessante dessas duas aplicações de hoje é entender como a técnica do Swiftline nos ajuda a resolver esses problemas. São implementações bem mais sofisticadas, uma delas eu nem terminei ainda, inclusive. Eu tenho aqui uma que aparentemente está certa, mas eu não vou dar essa garantia para vocês, que em geral eu pego essas implementações que eu faço para vocês e testo nos juízes online, né? Pego problemas que usam esse algoritmo na sua solução, aí uso a implementação que eu proponho para vocês, submeto para ter certeza e ter uma validação extra, né? Uma suite de testes extras. E esse último em particular que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a literatura de geometria computacional costuma fazer a implementação desse algoritmo implementando uma árvore binária balanceada modificada. Então são implementações longuíssimas com 200, 300, 400 linhas de código. Você implementa, quem já fez estruturas de dados 2 ou um curso de estrutura de dados um pouco mais avançado, a depender do campo que você estuda, do campus que você estuda, você vai ver que implementar uma árvore red black sem bug vai 200 linhas de código fácil. Então, fica muito cansativo, e eu estou tentando naturalmente propor para você soluções que sejam mais curtas, né? No momento do contest, mesmo que você tenha ali notas de aula, num código de 200 linhas já fica impraticável mesmo para copiar, né? Então, estou tentando fazer uma implementação baseada no set do C++. Ainda não está muito boa, eu ainda não estou muito satisfeito com ela. Eu tenho para mim que ainda tem corner case passando ali, tem que tomar bastante cuidado nessa substituição. Não é trivial, infelizmente. Mas pelo menos a versão mais elementar do algoritmo, essa já está certa. Eu vou mostrar ambas para vocês agora. E que algoritmos seriam esses que eu estou citando? O primeiro deles é um algoritmo para detectar o par de pontos mais próximo. É um problema fácil de entender, um problema recorrente. A gente tem uma solução aqui completa em Sweepline. E depois, esse é o problema mais complicado, cheio de corner cases, cheio de nuances,
que é a interseção entre segmentos de retas. Então vamos lá. Sim, só um último recado antes que eu passe para a parte teórica. Hoje o contexto do Etcoder é um regular, o beginner ficou para amanhã. Então, para que a gente não faça o regular, e o regular já começa ali mais ou menos da C, da D do beginner, então pode ser que fique muito pesado para boa parte do pessoal da turma. Então a gente vai fazer hoje um contexto no VidJudge, tá? Então daqui a pouco a gente bota o link aí, eu tô com o VidJudge aberto, eu copio para vocês, algum colega faz essa gentileza. Nosso último contest, que é o contest de hoje, será feito no VidJudge, tá bem? E na hora do Obsolve a gente pode comentar tanto esse contest de hoje, e também a gente fez a primeira fase a, a qualificatória, né, do Code Jam domingo passado, e de ontem para hoje aconteceu a fase número 1, né? Eu não pude participar, aí a gente conversa um pouquinho sobre o Google Code Jam mais tarde também. Muito bem, vamos lá para o problema do par de pontos mais próximos. O problema é esse. Imagine que você tenha um conjunto S composto por n pontos no plano bidimensional. Vamos restringir aqui nosso problema bidimensional, estender ele para tridimensional é razoavelmente fácil. Mas vamos centrar aqui no problema bidimensional. O problema é encontrar, dentre esses n pontos, qual é o par desses pontos que estão mais próximos entre si, quando comparadas as distâncias entre todos os pares possíveis. Então, a gente sabe que a distância entre dois pontos aqui vai depender da métrica que você está usando entre os pontos P e Q. Então eu vou chamar aqui de distância. Na maior parte das vezes vai ser a distância euclidiana, que a gente usa a função de hipotenusa aí da matemática para calcular. Mas pode ser a distância do táxi, pode ser a distância aí do máximo. Você pode ter aí alguma outra medida de distância, né? Então a gente vai querer minimizar a distância, ou seja, eu quero a distância PQ seja mínima, ela vai ser a menor entre a distância entre todos os pares de pontos possíveis entre P e S, naturalmente removido o caso da distância do ponto para si mesmo, porque senão o problema seria trivialmente igual a zero, né, a resposta, se pudesse ser o ponto consigo mesmo, né. Esse é o tipo de problema que eu falei para vocês, que sem sweepline a pessoa não consegue visualizar uma solução que não seja quadrática, porque o problema é esse, eu quero olhar todos os pares de pontos possíveis e, dentre todos esses pares, escolher aquele par que minimiza a distância, ou um dos pares que minimiza a distância quando houver mais de um par. Então, o algoritmo padrão seria fazer um duplo for, caminhando no índice i, e para todos os j's que são diferentes do i, você pode botar o j também maior que i para você evitar a questão da simetria, afinal a distância de PI para PJ é a mesma de PJ para PI, mas de todo jeito um laço duplo computa a distância e atualiza ali sua resposta a partir da distância desse par que você está avaliando no momento. Essa solução quadrática, naturalmente, não vai ser apropriada se o número de pontos for muito grande, né? Então a ideia aqui que a gente tem hoje é propor um algoritmo de sweepline que vai diminuir essa complexidade assintótica de quadrática para linearítmica, né? Vamos ter aí um algoritmo n log n. O que você vai fazer para obter essa complexidade aí muito melhor, né? Que vai dar para trabalhar com conjuntos de pontos muito maiores do que a solução quadrática. Você começa ordenando eles pela ordem lexicográfica, o que significa? Você ordena os pontos por coordenada x, a menor coordenada x prevalece, havendo empate na coordenada x, você desempata pela coordenada y. Naturalmente, nesse problema é interessante que todos os pontos sejam distintos entre si, porque se houver um par de pontos de índices diferentes, mas de mesmas coordenadas, aí a resposta trivialmente é zero de novo, né? Então, na maior parte das vezes, esse problema te dá a garantia que todos os pontos são distintos. Então, muito bem, você começa escolhendo um par de pontos após a ordenação lexicográfica. Eu vou pegar os dois primeiros, que é o ponto P1 e o ponto P2, isso já após a ordenação, e vou chamar isso de D. Agora, para os demais pontos, o que eu vou fazer? Eu vou computar todos os pontos vizinhos PI que estejam nesse intervalo. A gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês aqui uma visualização gráfica desse algoritmo, que a gente vai pegar um retângulo que vai começar ali no x. Veja que na dimensão x desse retângulo, a base dele, vai ter as coordenadas x, que é o do ponto P3 que eu vou estar avaliando, e eu vou recuar para a esquerda menos d unidades. Então, a base desse retângulo aí que vai ser centrado não, vai ser baseado, né? Porque ele, na verdade, vai ficar a lateral direita dele passando pelo ponto P3 aqui, que é o primeiro deles. Então, a base vai do ponto que eu estou avaliando, x, e menos d unidades para a esquerda, e em relação ao y, a altura y desse ponto, eu vou somar d unidades para cima e d para baixo. Então, veja que esse d é aquela distância que eu tinha computado anteriormente. Eu pego essa região de interesse, que vai ter base de tamanho d e altura 2d. A referência é o ponto em questão. O d em relação ao x é recuado para a esquerda e a altura é d para cima e d para baixo. Visualmente vai dar para entender bem esse retângulo aí. O que eu quero fazer com isso? Eu quero agora avaliar a distância de PI, começando no P3, P4, P diante,
em todos os pontos que estão dentro dessa região de interesse. Então, não vou fazer mais um ponto contra todos os demais, vai ser um ponto contra todos os vizinhos que estão nessa minha região de interesse. Como é que eu vou identificar rapidamente se um ponto está ou não está nessa região de interesse? Então eu vou montar um conjunto aqui, conjunto no sentido de set mesmo do C++, de um conjunto ordenado de pontos, que tem esse conjunto mantém aí organizadamente todos os pontos que estejam a essa distância entre x menos d e d, ordenados esses pontos por coordenada crescente em y. Então, é para que eu possa identificar rapidamente se ele está nessa região, eu mantenho isso. Dentro desse set só vai ter pontos que a coordenada x está garantidamente dentro dessa minha região e, uma vez dentro desse set, eles estão ordenados em y, que vai me permitir rapidamente dizer também se ele está nessa região no sentido vertical, tá certo? Quando eu estiver avaliando esses pontos nessa região de interesse, eu eventualmente encontrar uma distância inferior a d, eu vou atualizar esse valor de d, o que vai atualizar imediatamente também minha região de interesse. Ela naturalmente vai ser reduzida, né? Eu estou reduzindo o valor de d e eu vou continuar com esse novo valor procedendo com a varredura. Aqui vem uma afirmação que eu até tive problema no TCC recente. Problema em que sentido? Essa é uma afirmação que você vai achar em algumas referências, só que você não vai achar a demonstração. E o ponto é que o fato que esse algoritmo é n log n, não quadrático, é porque nesse retângulo de interesse, nessa região que eu mostrei para vocês, a quantidade de pontos vai ser no máximo O1. Aí isso realmente é muito difícil de entender e de aceitar. Porque esse O1 aí não é um O1 no sentido de uma análise de complexidade de pior caso que a gente faz com mais frequência. É um amortizado, tá certo? Então é como aquela análise que a inserção em um vector do C++ é constante, mas é constante amortizada. A maior parte das vezes é constante e, eventualmente, em casos críticos, vai ser linear. Mas quando você faz a distribuição aí, ao longo das consecutivas inserções, o custo acaba amortizado. Então, o custo amortizado de avaliação dos pontos desse retângulo é constante. Aí, você vai pagar literalmente o custo da ordenação que é n log n. Então, você ordena, vai avaliando essas regiões de interesse. Pode ser que, inicialmente, essas regiões contém um número muito grande de pontos, mas à medida que você vai avaliando os pontos lá dentro, essa região vai reduzindo, vai excluindo pontos, e no caso aí, na análise amortizada, esse custo acaba constante, tá certo? A demonstração não é trivial, e também eu não encontrei ela com facilidade nem para botar com referência no material, nem no TCC, a gente procurou bastante. Ainda não tive tempo, mas nessa altura do campeonato o que a gente pode fazer é o que eu fiz lá para o algoritmo de pique, quando a gente discutiu isso aí 2 semanas atrás, né? Eu vou sentar uma hora e vou produzir essa demonstração aí com mais calma e acrescentar no nosso material. Por hora, vocês podem acreditar que essa solução n log n é uma solução bem conhecida, como eu falei, várias referências garantem essa complexidade, mas a demonstração desse fato, que é o número de pontos nessa região, é amortizado constante, isso aí já não é achado com facilidade. Então vamos avaliar esse conjunto de pontos aqui. Eles estão ordenados aqui, né, dessa maneira, espacialmente. Então, na ordenação, o que vai acontecer? Eu vou começar a avaliar minha subline daqui para cá, da esquerda para a direita. Isso garante a ordenação em relação à coordenada x. E, havendo coincidência, eu avalio de cima para baixo. Então, o primeiro ponto seria o ponto n, o segundo e, e assim por diante. Aqui eu vou manter o registro do valor da menor distância que eu vi até o momento, tá certo? Então, vou começar aqui avaliando o primeiro par de pontos, o mais à esquerda é o n, e aqui eu tenho o e e o i nas próximas coordenadas x, mas o e é o mais baixo. A distância entre eles, distância euclidiana, é de 3,60. Se fossem apenas esses dois pontos, aqui seria a nossa resposta, né? Então, eu faço essa primeira avaliação e agora eu vou começar a fazer a região de interesse. Então, eu peguei aquele 3,6, pessoal, tá vendo? Botei a coordenada de i mais 3,6 para cima, a coordenada de menos 3,6 para baixo e 3,6 para a esquerda. Então, a região de interesse é esse retângulo aí que está pontilhado aqui. Então, o único ponto que está dentro dessa região de interesse é o n. Então, eu vou calcular a distância de i para n. Então, avaliando o ponto i, essa distância de i para n é 2,82, que é inferior à distância que eu tinha antes. Então, vejam vocês que o meu retângulo aqui, inclusive, já foi atualizado. Ele agora já está 2,82 para cima e para baixo e para a esquerda. Não há mais nenhum ponto não avaliado na região de interesse, eu vou partir para o próximo ponto na ordenação, que é o A. Então, monta aquela região de interesse em torno do A, veja que o E e o N já ficaram de fora. Então, eu vou avaliar o I contra o A aqui, o A em relação ao I. A distância novamente reduz, agora para 2,23. Então, a região de interesse também se reduz, não há mais pontos lá dentro, eu vou passar para o próximo ponto da ordenação, que é o L. Então, o L agora tem 2 pontos dentro da região de interesse e vamos confrontar o L com ambos. Então, a distância de L para E é a mesma de A para I, então não houve ganho, isso vai permanecer como está.
E aqui, novamente, é uma nova coincidência de que essa distância também não melhora. Paciência, vamos para o D. No D, agora esses dois pontos ficam dentro da região de interesse. A distância de D para A é a distância que eu já conheço, mas de D para I é só 2 unidades. Então, novamente, a região de interesse é reduzida. Eu vou partir agora para o F. Bem, na região de interesse eu tenho esses pontos aí. Vou avaliar, vejo que está na borda faz parte da região de interesse. Vou confrontar o F com L, o F com A e o F com D. O F com A tem a distância mínima de 2, mas isso não atualiza, né? Vamos passar para o próximo ponto, que é o B. Então temos aqui na região do B agora o L e o F. Para o L eu não tenho ganhos, mas L para F, o B para F a distância é apenas 1,41. Então veja que mais um encurtamento aí da minha região de interesse. Avaliando o H, eu tenho que confrontar o H com B, é a mesma distância de 1,41 que eu tinha visto antes. Em relação ao M, veja que pode acontecer isso. A região de interesse está pequena o suficiente para que o M não seja confrontado contra ninguém. Depois eu pego o J vai ser confrontado com o M e vai achar essa mesma distância mínima que eu tenho até o momento. O C não vai ser confrontado com ninguém. E o G vai ser confrontado com o J para a mesma distância de 1,41. E o K com o G, que vai ser confrontado, vai dar exatamente uma unidade. E esse é o par de pontos mais próximos. Entre o ponto K e G, eu tenho uma distância de exatamente uma unidade. Qualquer outro par que eu escolher vai ter a distância superior a uma unidade. Então é um algoritmo bastante inteligente, bastante interessante, né? Que ao invés de confrontar cada ponto com todos os demais, seria a solução quadrática. A solução quadrática eu pegaria o n aqui, confrontaria o n com todo mundo. Veja que o n eu só avaliei ele em relação ao e. E para cada um aqui eu fui avaliando 2, 3 pontos. Então essa percepção do constante amortizado aqui nesse caso em particular é um pouco perceptível nesse sentido, né? Que vocês podem ver que na região de interesse, no melhor caso aqui, no sentido de maior quantidade de pontos que eu vi, foi 3 ao mesmo tempo. Teve regiões que não teve nenhum, região que teve apenas 1, 2, então essa é a estratégia, a gente manter essa região de interesse e à medida que eu for diminuindo a distância, ela vai diminuindo também o alcance dela, tá certo? Então, quanto menor o alcance, menos pontos ela vai abraçar naturalmente. E sempre que eu tenho pontos na região de interesse, eles são candidatos a potenciais elementos que podem vir a diminuir essa distância, né? E quem está fora dessa região de interesse, com certeza tem distância superior à que eu tenho. Qualquer ponto que está fora dessa região de interesse, a distância dele para o ponto que estabelece essa região e um ponto que está de fora, com certeza é maior do que D. Até porque eu tenho D unidades aqui no sentido horizontal e D no vertical nos dois sentidos. Então, está aqui fora é mais que D, com certeza. Então, eu não os computo, né? E esse é o princípio básico, como eu sempre falo para vocês, da redução de complexidade assintótica. Para me reduzir a complexidade do algoritmo, eu tenho que tentar deixar de fazer operações que podem ser, por meio das propriedades dos problemas, deixarem de ser feitas sem prejuízo para a resposta correta. Então, o que acontece? O fato de eu não confrontar o K com mais ninguém não prejudica a resposta correta, porque eu sei que todos esses pontos que estão aqui fora da região de interesse, nenhum deles tem menor chance de ter uma distância, naquele momento era 1,41, né? Que fosse inferior a 1,41. Essa aqui é a única que estava lá dentro, por isso que o G me permitiu essa melhoria, porque ele era um candidato, mas os demais com certeza não ia trazer benefício nenhum essa comparação. Então essa é a natureza desse algoritmo de par de pontos mais próximos baseado em sweepline. Aqui no chat eu vi uma mensagem, foi o Fernando que gentilmente botou o link aí para o contest de hoje. Muito obrigado, Fernando. Sigamos então para a implementação em C++ desse algoritmo. Então vamos analisar aqui essa implementação. Eu vou usar esse duplo I para representar um par de pontos de coordenadas em ponto flutuante. E o meu ponto aqui também vai ter coordenadas em ponto flutuante. Então deixei tudo aí para ficar o mais geral possível, né? E a distância entre dois pontos P e Q vai ser usar a função de hipotenusa da biblioteca de matemática aí para poder fazer esse cômputo, tá? Vamos lá, a rotina que calcula o par de pontos mais próximos, ele vai me retornar os pontos, o par de pontos mesmo que tem essa propriedade. O conjunto tem n pontos e o vetor de pontos está aqui, que tem todos os pontos. Eu botei ele uma referência não constante porque essa função vai modificar ele no sentido que vai ordená-los, tá? Só questão de performance aqui mesmo, eu podia ter feito uma cópia para não modificar o parâmetro. Mas vamos lá, ordenamos aqui, como a ordenação é lexicográfica, então eu vou ter essa ordenação naturalmente acontecendo aí. Veja que eu usei uma estrutura ponto, e ao usar essa estrutura aqui, ele vai usar por default a ordenação lexicográfica aqui. Então vai sair de graça para mim sem precisar de lambdas, né? E esse código naturalmente que é um código de maratona, um código que assume algumas coisas que a gente não tem essas garantias no API de propósito geral, é que esse problema foi invocado com ele maior do que 1, né? Não faz sentido nenhum você procurar um par de pontos mais próximo quando você tem um único ponto, né? Então aqui a gente assume que o m é estritamente maior que 1, então eu posso acessar os dois primeiros elementos para calcular aquele D inicial e, a princípio, o par mais próximo é o par do índice 0 e do índice 1, os dois primeiros, segunda ordenação.
Então, variável D vai guardar a distância e essa variável aqui vai guardar o par de pontos mais próximos. Esse set aqui é o conjunto que eu falei para vocês antes, onde eu vou manter ordenado por coordenada y. Veja que eu vou botar os pares aqui com a coordenada y sendo o primeiro elemento do par, para que eles sejam ordenados por y. E vou manter também dentro desse set a coordenada x deles, tá certo? Então é o ponto que eu queria, só que inserido no set com as coordenadas trocadas, para que a ordenação dentro desse set aqui aconteça por meio da coordenada y, tá certo? Vamos agora avaliar todos os demais pontos. Então vamos começar do ponto PS2, que é o terceiro ponto, né, da ordenação, até o último. Então o P maiúsculo aqui é o ponto que eu estou avaliando no momento. E eu vou usar o método Lower Bound, para quem não está acostumado aqui, é um método de busca binária que vai me retornar, se existir, dentro desse set, o maior elemento que é menor, o elemento que é o maior elemento que é igual ou maior, o menor elemento que é igual ou maior a P, tá certo? Eu vou pegar aqui a coordenada P dele menos D, ou seja, veja o que eu estou fazendo aqui, ó. O ponto que eu estou avaliando, eu subtraio de unidades, que é aquela parte de baixo do meu retângulo. Então, eu uso esse critério aqui para procurar, eu quero achar dentro desse set a primeira entrada que vai ter um y que vai ser no mínimo igual a isso, e se bobear maior, né? E eu boto 0 na segunda coordenada aqui, assumindo que os x seriam todos positivos, né? Para que esse parâmetro aqui não me atrapalhe em grande coisa. Se você quiser botar aqui o menos infinito de ponto flutuante, é mais seguro, né? Mas aqui, botando 0 aqui só para eu achar. Então, o que pode acontecer? Essa cota inferior aqui pode ser o end, significando que não há. Realmente não tem nenhum elemento aqui cujo y seja maior ou igual a py menos d. Ou seja, não tem ninguém dentro daquela região de interesse. Mas se esse iterador porventura não for end, é porque existe ao menos um. Aí eu vou conferir. Que ponto é esse que o iterador está apontando? É o ponto que tem coordenadas x, que é a segunda coordenada do iterador, e a coordenada y, que é a primeira. Lembrando que no set eles estão invertidos, por isso que eu desinverto aqui, tá certo? Agora eu olho, bem, ele estava atendendo o critério de estar na região no sentido que ele era maior do que a parte inferior do retângulo, mas ele é menor do que a parte superior, a coordenada x dele é menor que px menos d, então eu tenho que dar uma olhada para conferir se está acontecendo. Aqui no sentido da esquerda, tá? Eu vou conferir nos dois sentidos. Eu olho, a coordenada x desse ponto está dentro do retângulo? Se ela não estiver, se ela estiver à esquerda, significando que ela não está dentro do retângulo, eu vou apagar esse ponto. E veja que quando eu chamo o método de apagar o ponto em um set do C++, eu modifico a estrutura desse set, então tem que atualizar o iterador, e esse método retorna o iterador atualizado para o próximo elemento, que seguiria aquele que eu estou apagando. Então, essa é a maneira correta de você apagar, é preservando aqui um ponteiro válido dentro do set, para não precisar fazer nova busca. Então, achei um ponto Q que talvez esteja dentro do retângulo. Em relação à esquerda, ele está fora? Tá, então eu vou tirar ele fora e já vou avaliar outro ponto. Veja que eu continuo aqui, ou seja, vem para esse laço e eu vou avançar o iterador por meio dessa atualização. Agora eu olho se ele violou também para cima. Então a coordenada y dele é maior que py mais d, então ele saiu da região no sentido do topo, né? Então eu já posso encerrar agora o laço mais externo, que é esse daqui, que eu não tenho mais o que fazer. Todos os pontos que eram vizinhos de P, S já foram avaliados. Bem, se ele está dentro da região de interesse, o que eu faço agora? Calculo a distância do ponto P que eu estou avaliando a esse Q que está dentro da região de interesse. E se porventura essa distância T for menor que a D, atualizo a D, atualizo também o par de pontos mais próximos e avanço meu iterador para achar um outro eventual vizinho de P e I. Quando eu termino de avaliar P, P entra no meu conjunto S. Então veja que a implementação é até curta, não é uma implementação muito grande. Revisando, ordena-se os pontos, estabelece o valor D inicial e o par de pontos mais próximos e mantém esse set aqui, que esse set vai me permitir identificar rapidamente quem está dentro dessa região ou não. Esse set é ordenado por coordenada Y, então ele tem os pontos que estão ativos ainda. Naquela minha animação, os pontos que ainda estão com a cor escura. Quando eles ficam inativos naquele desenho que eu fiz antes, eles ficam cinza. Para cada ponto, eu investigo de onde eu tenho que começar a fazer essa busca. Então eu faço um lower bound aqui a partir da base, ali a parte inferior, no sentido vertical da minha região. Então o que retorna do lower bound? Se não for end, eu já sei que pelo menos essa primeira garantia eu tenho. A coordenada y desses pontos é superior à base ali no sentido vertical do meu retângulo. Aí eu extraio as coordenadas x, y desse ponto para trabalhar mais facilmente aqui as condições. Se ele já está muito longe, no sentido horizontal, ele está muito para a esquerda,
Aí eu apago ele desse meu conjunto de pontos, ele não vai entrar na avaliação, ele sai do conjunto de pontos, mantendo o conjunto de pontos aí o melhor possível, né? Não deixando informações desnecessárias nele. Se ele já avançou o suficiente para cima, aí eu não tenho mais o que fazer para esse ponto, termino o laço. Caso contrário, calculo a distância e vejo se há uma possibilidade de melhorar. Vejo que eu uso estritamente menor para fazer essa melhoria aqui, atualizo e avanço meu iterador. Ao final dessa avaliação, o P já foi avaliado no sentido de que ele avaliou seus pontos que estariam à sua esquerda e ele entra no conjunto porque é um ponto que ainda não foi processado. Se ele, um ponto que está à direita de P ou eventualmente acima em relação à coordenada Y, ele vai ser inserido no conjunto para ser processado depois. Vocês podem perceber aqui essa situação. Ó. No caso do G, já estava dentro do conjunto S e o J, mas o K não estava ainda porque eu não cheguei no K ainda. Então, quando eu avaliei o G, eu avaliei o J aqui, e mesmo estando o K dentro da minha região de interesse, eu não fiz a avaliação de K a partir do G. Quando eu fui para o K, aí sim o G foi inserido no meu conjunto, agora ele está cinza, aí eu faço a avaliação. É isso que aconteceu aqui nesse trecho de código. Tá certo? Aí eu retorno o par mais próximo. Certo, pessoal? Um algoritmo aí bastante interessante. Esse eu já testei, esse está funcionando bem. Ele também é mais fácil de acompanhar, né? E as propriedades aí do set com seus iteradores, perdão, permite essa implementação aí bastante sucinta e funcional com a complexidade adequada. Tá certo? Então tem ali a ordenação n log n e também tem as operações logarítmicas, né, de inserção e remoção do set. Lembrando aí que essa propriedade, ou a complexidade que tem essas operações logarítmicas aí e se tornar um algoritmo n log n é porque tem a parte constante aí que falta essa prova que eu citei antes. E agora o problema mais complicado de todos, né? Que é a interseção de segmentos de reta. Alguém que está acompanhando o curso aí pode ficar com a impressão que eu já falei disso. Falar, mas você já falou, eu lembro que tinha um desenho, tinha os segmentos de retas horizontal, vinha os verticais cortando ele, a gente fez isso aí no encontro passado, porque a gente está estudando de novo o mesmo problema. É porque agora, embora o problema essencialmente seja o mesmo, o que eu vou modificar aqui agora é que os segmentos de reta que a gente vai trabalhar agora são arbitrários. A gente não tem mais as restrições que eles precisam estar alinhados a um dos eixos ortogonais. E é isso que dificulta tanto o problema. Então o problema, em geral, é esse. A interseção de segmentos de retas é o quê? Eu quero saber se em um conjunto de n segmentos de reta, que eu também chamei o conjunto de S, vai existir um par de segmentos que tem interseção não nula. Então essa é a versão mais complicada, mais abrangente, mais cheia de corner case do problema. Então eu quero saber se segmentos de reta se interceptam e agora eu não vou restringir a orientação desses segmentos. A variação complicada que eu estou tentando implementar, mas ainda não estou com confiança suficiente ainda, é determinar todos os pontos de interseção. Ainda tem um problema nessa variante que eu vou discutir um pouco mais adiante. Então, a solução de busca completa seria aquela solução quadrática equivalente ao problema do par de pontos mais próximo. Eu teria que, para cada segmento de reta, confrontar ele com todos os demais, usando um algoritmo de intersecção de segmentos para saber se houve ou não houve interseção. Então, no pior caso, não havendo interseção, você testaria aí um número quadrático de vezes. O número de par é quadrático, né? O número está aí. Para cada conjunto de n segmentos de reta, eu teria n vezes n-1 sobre 2 pares, então seria quadrático mesmo que você obtenha essas interseções em O1. Então, realmente, não dá para seguir pelo caminho quadrático se o número de pontos for muito grande. Então, a gente vai ver a variante em sweepline, que vai também botar a complexidade para n log n. E vamos dar uma olhadinha na questão da variante. Né? Eu não vou entrar muito no mérito do código, como falei, não tenho muita confiança nele ainda, mas pelo menos a ideia geral eu queria que vocês entendessem. Então, o algoritmo que a gente vai ver agora é esse daí, do Chamos-Roey, que ele foi proposto em 76. É um algoritmo muito interessante, que vai te responder o seguinte: entre esses segmentos de retas, existe pelo menos uma interseção? Se existir ao menos uma interseção, ele retorna a verdadeira e a complexidade dele vai ser n log n. E vai usar uma memória linear em relação ao número de pontos. Qual a ideia do algoritmo de Chamos-Roey? A ideia é você ordenar os n segmentos desse conjunto, também em ordem lexicográfica, sempre muito bom quando a ordenação esperada é lexicográfica, porque a gente não tem que implementar métodos customizados, usar funções lambda. É simplesmente a ordenação, entre aspas, natural, né? E a gente vai ter que manter uma árvore binária balanceada de segmentos ativos. E aqui é que começa a complicar. Como eu falei, na literatura é muito normal que essa árvore binária balanceada seja implementada. Quando você está num projeto, está numa pesquisa científica, que você tem um espaço de tempo muito superior ao de um contest, aí você pode se dar o luxo de fazer uma árvore customizada com as propriedades que a gente precisa, com as operações otimizadas para o contexto que a gente precisa. Não é o caso em um contest. Então a gente vai usar a árvore binária balanceada que tem na API padrão do C++, que é a do set, que em geral a especificação, se eu não me engano, deixa em aberto, mas
é muito comum que a implementação do C++ seja uma red black. Então o set do C++ seja uma árvore red black. Existem muitas outras árvores binárias balanceadas, né? Mas a escolha padrão aí para a API do C++ é a red black, que é uma árvore muito complicada para se implementar sozinho, né? Em tempo curto. Mas vamos usar aqui até onde for possível o set. Então, quando a gente vai fazer o sweep line, lembra que uma maneira de enxergar o sweep line é por meio de eventos, né? Em vez de pensar na reta caminhando, veja que a minha reta do sweep line lá era a reta que identificava os pontos que gerava aquela região no problema anterior. Aqui, a cada vez que a minha sweep line atingir um segmento, ela vai gerar dois eventos. Um ponto inicial do segmento vai ter um evento de inclusão, que vai fazer com que esse segmento entre nesse meu conjunto S. E eu vou ter um ponto final, que é o do segmento, que vai ser o ponto que vai me sinalizar que eu devo remover esse segmento de reta do meu conjunto. Então, a princípio, a geração de eventos é bem natural, né? O ponto mais à esquerda, mais abaixo é o ponto que inicia o segmento, o ponto mais à direita, mais acima é o ponto que tira o segmento. Então, eu vou gerar todos esses eventos, então faço uma passada inicial aí em todos os meus segmentos de reta, gero esses eventos e ordeno eles aí a partir das coordenadas do ponto que deu origem ao evento, tá certo? Então, eu vou ordenar esses eventos aí. E o que vai fazer? Nessa árvore aqui de segmentos que vão estar ativos, que é a árvore A, ela tem que estar ordenada por coordenada y dos pontos que tem como coordenada o x do evento. E aqui é que a situação fica brava, porque a ordenação que a gente tinha nos problemas até então, todos os problemas que a gente resolveu agora que envolviam ordenação de alguma forma, com sweep line ou não, essa ordenação, uma vez estabelecida, bem entendida, você ordenava uma vez e seguia o processamento. Aqui, a ordenação por coordenada y vai depender de quem é o x. E aqui que é a grande sacada, que inclusive a propriedade do problema para identificar a interseção é essa. Se você tem um conjunto de segmentos, e esse segmento pode estar em algum momento ordenado de uma certa maneira e no segundo momento de uma maneira diferente. Deixa eu botar aqui rapidinho fazer uma imagem aqui para vocês vão entender. Teve até um problema que é parecido com esse, uma versão um pouquinho mais simples, que é baseada na mesma propriedade. Então é bom que a gente entenda ela, que é como é que a ordenação funciona quando eu estou lidando com esse tipo de propriedade, que a ordenação tem que modificar quando os pontos vão avançando, né? Quando a sweep line vai avançando, você tem um potencial de modificar a ordenação. Então imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho alguns segmentos de reta. Então eu vou desenhar aqui o primeiro. Não é isso que eu quero não. Quero um segmento de reta. Eu tenho esse segmento de reta aqui e tenho esse segmento de reta aqui, ó. E esse daqui, ó. Então, imagine vocês que eu ordenei esses pontos. Se eu usar a ordenação estabelecida aí, quando eu começar nesse segmento de reta aqui, nesse ponto inferior que inicia, ele é o único, é o primeiro segmento de reta. Quando eu chego nesse ponto aqui, esse segmento de reta é superior a esse em relação à coordenada y, ou seja, fixado uma reta aqui, que corta ele aqui no mesmo ponto x, esse segmento aqui de cima está naturalmente acima do que esse aqui está aqui abaixo. Quando eu chego bem aqui, esse terceiro entra por cima dos dois. Até aí está tudo perfeito. Mas olha esse ponto aqui. Ó. Quando há interseção entre, vou chamar esse de número 3 e esse de número 2. Vamos numerar eles aqui para ficar fácil vocês acompanharem o que eu estou fazendo. Então esse aqui vai ser o segmento número 1, esse aqui é o segmento número 2 e esse aqui é o segmento número 3. Então nesse ponto de interseção, pessoal, olha que coisa interessante. O número 2 e o número 3 estão exatamente no mesmo ponto, um continua abaixo. Após a interseção, a ordenação se inverteu. Se a ordenação era 1, 2, 3, nesse ponto o 2 se tornou o mais alto, o 3 o segundo mais alto e o 1 mais alto. Aqui tem nova interseção, 1 intercepta com 3, então depois da interseção o 1 passou para cima do 3, o 3 passou a ser o último e o 2 por cima. E nessa terceira interseção aqui, há uma nova inversão, onde o 1 se torna o maior, o 2 o segundo e o 3 o menor. Então, quando há uma interseção entre dois segmentos que não são idênticos, né? Eles têm inclinações de reta diferentes, então a ordenação no momento pode estar de uma maneira e pós-interseção há essa troca, esse swap. Então, o problema que eu falei para vocês que eu resolvi em um juiz online, não lembro se foi no Codeforces, se foi no Netcoder, foi no Bcrowd, não lembro exatamente aonde. Você tinha duas retas paralelas e tinha N fechos que saía de uma dessas barras aqui e terminava na outra. Então era isso daqui que eu tinha. Não vai ficar muito bonito aqui, não vai? Termina o trem.
tinha outra para cá e estou aqui apanhando o soft. Muito bem, então o que você queria saber era determinar o total de interseção entre esses feixes de reta aí. E qual era a ideia básica? Você começava a ordenar esses segmentos, aqui você tinha o x igual a aqui e o x igual a b. E o que você fazia? Em relação a x igual a a, você ordenava todos esses segmentos de retas pela coordenada y que eles assumiam quando x é exatamente igual a a. E o que você fazia depois? Pegava esses segmentos, calculava em x igual a b e reordenava, e nessa ordenação você ordenava em pares, preservando os índices da ordenação original aqui. Isso por quê? Para você saber quantas foram as interseções no segmento aqui, que eu vou chamar aqui de segmento R1, o R1 começou aqui era o R2, depois da ordenação inicial aqui, por meio do XA, o R4. E o R1 termina aqui, ó. E aqui eu tenho o R4, e aqui o R2, e aqui o R3. Então, quando você olha aqui bem, o R1 começa aqui, mas na ordenação final, o R1 tem 2 pontos abaixo dele, então tem 2 pontos de interseção. Quando eu olho o R2 está para baixo, ele tinha um elemento para baixo, agora não tem nenhum, então tem uma interseção também. Olha o R3, quando subiu aqui, ele tinha 2 elementos abaixo, agora tem 3, então tem uma interseção. E o R4, quando ele estava aqui, ele tinha 3 para baixo, agora abaixo do R4 tem só um, então a diferença eu tenho 2 pontos de interseção. Fazendo assim, naturalmente, você vai contar dobrado, você tem que dividir por 2. Mas a ideia é sempre essa. Se você houve uma interseção, a ordenação subjacente, quando você usa o x como critério para ordenar em relação ao y resultante desse x, sinaliza interseções. Por isso que a versão inicial desse algoritmo vai ser mais fácil, porque se acontecer a interseção que demandaria esse swap aí, essa inversão, aí eu teria que fazer a troca desses segmentos, tá certo? Então a ideia é essa. A ideia central, a principal é essa, serve para vocês fazerem um problema simplificado como esse, e nesse problema em particular a ideia é essa. Mas o que é o problema? Se eu mudar o critério x, eu tenho que reavaliar os y e, naturalmente, numa estratégia naive, era voltar e reordenar o set todo de novo. Só que se eu ficar reordenando o set toda hora, eu passo a ter uma solução n ao quadrado log n, que é muito pior do que eu fazer pares a pares, né? Então, qual vai ser a ideia? Eu vou manter essa ordenação usando uma árvore de busca balanceada para essa primeira versão do algoritmo. Como eu já citei várias vezes aqui, na literatura vocês vão achar uma implementação dessas árvores. E o que eu vou fazer aqui? No C++, para evitar de implementar essa árvore que tem essa propriedade aí de se ajustar em relação ao y. Eu vou usar o set, que é uma árvore red-black. Vou botar uma variável global, e vai ser global justamente para que eu possa ter acesso aí dentro de um método de ordenação. Posso usar captura em lambda também, vocês verem qual a melhor maneira que vocês querem fazer isso, que vai armazenar a coordenada x do evento atual, que vai ser usado como critério de ordenação. Muito bem, o que vai acontecer? Se o segmento R estiver abaixo de outro segmento S, e nesse ponto houver interseção, aí teria que ter essa troca, essa reordenação. Então a reordenação só acontece após pontos de interseção. Só que se a gente achar um ponto de interseção, esse algoritmo aqui finaliza. Então a gente não vai entrar no mérito de fazer esse swap ainda, a gente discute isso aqui um pouquinho mais adiante. Então achei a interseção, opa, era para trocar eles, mas eu não quero trocar, houve interseção e acabou. Vamos ver visualmente o que eu quero dizer com isso. Imagina esses segmentos de reta que estão aí desenhados, eu quero saber se eles se intersectam em algum ponto. Então começo com minha sweep line localizando o ponto de origem do segmento AB. Então esse segmento AB ficou em azul, significando que ele está dentro do meu set. A sweep line anda na ordenação lexicográfica, encontra o E, evento de abertura, e agora eu tenho que avaliar ali na ordenação, o segmento está em vermelho, o segmento está em azul, a ordenação relativa deles é essa, está tranquilo. Agora, pego o C, evento de interseção, eu tenho agora 3 segmentos de reta, o posicionamento relativo deles é esse, não há interseção até o momento. Achei um elemento de finalização de segmento, então o segmento EF sai do meu set, ele não intersecta com ninguém, permanecem ativos o AB e o CD. Agora, insiro o segmento G. Veja que a avaliação que eu faço, embora visualmente eu sei onde é que esses segmentos vão parar, me interessa então a ordenação saber que o G é o primeiro, o segmento AB é o segundo e o segmento CD é o terceiro. Então, vou inserir agora na ordem lexicográfica o IJ, e quando eu faço essa inserção dele, ele vai entrar agora ocupando a segunda posição. Ainda não sei que eles vão se intersetar. Vai haver essa interseção mais adiante. Agora eu chego no B, o B sai. É porque aqui eu já parei a animação aqui. O B sairia
E quando a gente vai fazer essa comparação, vai haver essa inversão entre o J e o D. Aí quando houver a inversão, a interseção aqui no código vai ficar mais claro. Aí esses dois se intersectam, então acaba o algoritmo. A implementação, naturalmente, mesmo nessa versão mais simples, é cumprida. Você vai ter uma função que compara igualdade entre ponto flutuante e inteiros aí para a gente poder fazer a comparação adequada. Uma classe que representa um ponto. E eu vou usar aqui esse primeiro comparador, que é a ordenação lexicográfica. Eu fiz a implementação aqui do operador e também o de igualdade. Aqui eu tenho o discriminante D, a gente já vai ver isso. Uma classe que implementa um segmento de reta. E aqui é o importante, como é que eu comparo aqui em termos de ordenação segmento de reta? Eu vou comparar as coordenadas y quando aplicado o segmento de reta no ponto que é o sweep x aqui, ó, tá vendo? Eu vou usar o sweep x para fazer essa comparação, então a ordenação vai depender momento a momento. E agora eu vou ver se dois segmentos se intersectam, já discutimos essa implementação mais para trás no curso e se um ponto B está contido no segmento de reta ou não. E veja que o sweepx aqui é uma variável estática da classe que representa o segmento. Está aqui a declaração dessa variável aí. Bem, o nosso algoritmo, como ele funciona? Eu tenho um vetor de segmentos, meu evento ele acontece em um ponto e eu tenho esse índice aí que indica qual é o índice do ponto, tá certo? E o operador aqui que ordena os eventos, eu ordeno os eventos aí através da ordenação de pontos, né? Coordenação lexicográfica. Muito bem, vou começar passando em todos os segmentos, inserindo os eventos. Os eventos acontecem no ponto A do segmento I no ponto A e também um evento que acontece no ponto B no mesmo segmento. Ordeno todos os eventos e vou manter meu conjunto S, que aqui eu chamei de SL, que é o conjunto que vai manter os segmentos ativos. Agora eu vou passar um a um todos os eventos. O S é o índice do elemento lá. E aqui eu vou atualizar na classe de segmentos, na variável lá de classe, que é o sweepx, vai ser o x do ponto P que ativou esse segmento. Se o ponto é um ponto que está iniciando um segmento, é o ponto A do segmento, então o que eu faço? Eu insiro ele, é um evento de inserção. E agora vou fazer uma busca usando o find aqui no set para localizar onde é que esse ponto entrou. Eu posso usar o find aqui em vez de lowerbound porque eu sei que o S está lá dentro, eu acabei de inserir ele. Então o iterador vai me dizer exatamente onde é que o S entrou e veja que como eu atualizei essa variável sweepx antes, então ele vai entrar comparando essa coordenada x com os demais. Veja que os demais não vão ser reordenados, só esse evento que está entrando ele vai entrar certo porque ele vai ser comparado com os demais aí na rotina de inserção da árvore. Se ele não é o begin, significa que tem alguém à sua esquerda. Então, quando o elemento entra, ele pode entrar em relação à ordenação na primeira posição, na última ou na posição intermediária. Se ele não entrou como o primeiro elemento, o menor de todos, havia um elemento à sua esquerda. Então, não sei se estão acostumados com esse método prev aqui. O prev é uma função de C++ que retorna o iterador que antecede o it aqui. Então, mantém o it onde é que ele deveria estar, antecido ele e vou dar uma olhada que elemento é esse. Se o S intersecta esse segmento que na ordenação estava à sua esquerda, aí o retorno verdadeiro acabou o algoritmo. Caso contrário, se o próximo elemento após o it não é o end, então se eu tenho um elemento à sua esquerda, à sua direita, então eu olho esse elemento também e vejo se é interseção. Então eu vou olhando primeiro os dois casos limítrofes, se eu não estou nem à esquerda nem à direita. E por fim, se eu estiver na posição intermediária, aí eu vou olhar aqui, eu acho que é porque eu calculei esse it aqui, eu acabei fazendo a busca de novo desnecessariamente, tem que remover isso daqui. Então eu vou caminhar nos segmentos que estão aqui, nos dois casos, tá vendo? Se ele não é o primeiro nem o último, aí eu olho a esquerda e a direita dele, e se há interseção, eu faço isso daí, tá certo? Se bem que esse else aqui é o else do elemento de inserção, o if acaba aqui, o else está aqui, e está exatamente aqui, tá certo? Se isso acontece, eu retorno que é a interseção. Caso contrário, eu tiro esse elemento aí do... aqui tinha que ser a retirada do elemento no caso da... eu acho que esse negócio eu estou com impressão visual porque quebrado essa página é difícil de ver que isso aqui está no lugar errado, mas eu confiro depois. No TCC acabou tendo as modificações nesses códigos aqui, eu tenho que dar uma olhada se essa modificação não botou ele errado. Mas a ideia é essa, você insere o ponto, o evento naquele ponto ali, aí você vai procurar se de fato não houve uma interseção entre eles. Se houve interseção, você aborda, senão você mantém aquela estrutura e vai avançando para os pontos. Lembrando que eu tenho que ter um evento que insere o ponto lá e eu tenho que ter o ponto que
Não, é isso mesmo. Quer ver agora que essa formatação tá ruim. Aqui é o evento de inserção nessa página aqui. Tá vendo? Que eu olho se ele não é esquerdo nem da direita. E se ele é um evento de remoção, aí eu vou fazer a remoção aqui. Por isso que eu fiz a busca de novo. No evento de remoção, eu olho os seus extremos. Se ele tem vizinhos, aí eu avalio os seus vizinhos. Se os vizinhos vão se intersectar, aí eu retorno verdadeiro. Veja a situação. O it aqui é o ponto que eu vou remover aqui no final. E eu vou olhar se ele tem um vizinho à esquerda e um vizinho à direita. Ele vai ter um vizinho à esquerda se não for o primeiro, e vai ter um à direita se não for o primeiro, e não vai ter um à esquerda se não for o último. Nesse caso, eu pego quem são esses vizinhos, o para baixo e o para cima, e se eu tirar ele do meio do caminho, os vizinhos vão se intersectar? Se for, aí você retorna verdadeiro. Então a situação interessante é essa. Por que é importante isso? Porque quando eu vou fazer a remoção, a relação entre os elementos que estavam em volta dele, até que quando ele foi inserido era uma. Quando ele vai sair, pode ser que já seja outra, porque o sweepx mudou. Aí eu tenho que reavaliar isso. É importante fazer isso. E uma vez reavaliado, você tira ele fora. Então, de fato, está certo, porque quando a gente quebra o código assim, fica meio confuso, né? Com esse monte de if else aqui. Mas é isso mesmo. Esse else aqui ele trata do caso da remoção do elemento e o if do elemento seu de inserção já está devidamente tratado aí. Muito bem. E a variante que eu ainda estou trabalhando e depois eu posso finalizar, atualizar e avisar para vocês. A extensão, que é o algoritmo de Bentley-Altman, é uma extensão do Chamos-Hoey, só que ele identifica todos os pontos de interseção do segmento. E aqui é uma categoria de algoritmos que talvez alguns de vocês não tenham visto ainda, que é um algoritmo que tem um parâmetro que depende da resposta do problema. Então a complexidade desse problema é n mais k log n. E k é o número de pontos de interseção, porque nesse caso, para contar os pontos de interseção, eu não vou abortar o código como eu estava abortando aqui antes. Cada ponto de interseção vai gerar um novo evento e, naturalmente, se eu tenho n segmentos, no pior caso, você pode pensar numa malha aí onde eu tenho metade dos pontos na vertical, metade na horizontal, todos eles se tocando o tempo todo, eu vou ter um número proporcional a n ao quadrado de interseções, essas interseções vão virar eventos no algoritmo e o algoritmo vai deteriorar aí para um algoritmo quadrático. Então são algoritmos que a gente chama de algoritmos sensíveis à entrada. Então é um algoritmo que depende da resposta. Se a resposta alterar a complexidade do algoritmo, você tem que tomar cuidado, porque às vezes vai degenerar para o pior caso. Então, nesses casos, quando acontece a maratona de você ter isso, você vai sempre ver algum tipo de nota no texto falando, olha, você tem certeza que a resposta é inferior a 1000, a resposta é inferior a 10.000, porque ele sabe que a resposta impacta na complexidade assintótica do que você está fazendo. Então, esse é um caso de algoritmo sensível à entrada. Para determinadas entradas, ele pode ter uma complexidade razoável e entradas em particular aí pode que deteriore completamente a complexidade assintótica. Então, é o caso aí desse algoritmo aí. Aqui a implementação da busca completa, eu botei só para completar aí. Mas o que acontece? O que esse algoritmo vai fazer? Ele vai usar a mesma implementação do Chamos-Hoey. A diferença é que naquele ponto que a gente abortava com retorno verdadeiro, agora a gente tem que avaliar o swap entre esses intervalos para manter a consistência da ordenação. E isso que é muito difícil de fazer. Porque no ponto exato da interseção, eles não têm ali. Então eu preciso movimentar ligeiramente. Eu já vi algumas implementações que faz isso, né? Soma aí um epsilon pequenininho só para avançar o sweepx naquele momento. E aí você faz a comparação com esse sweepx ligeiramente adulterado para ver se de fato vai acontecer o swap, faz a troca e depois ajusta. Então todas elas bem complicadas, né? E muito pouco práticas. Isso, como eu falei para vocês, na qualidade de docente da disciplina de tópicos especiais em programação voltado para maratona, são implementações que, embora estejam tecnicamente corretas, são muito chatas para se fazer durante um contest. Né? Então eu estou pensando bastante aí, testando, ver se eu não estou deixando nenhum caso de fora, para fazer uma implementação que seja um pouco mais enxuta, né? Usar mais a STL do que ficar implementando aí estruturas customizadas. Né? Mas a geometria computacional no nível que a gente começa agora a estudar sweep line daqui para frente é muito difícil você achar um algoritmo que seja sucinto. Né? Então é uma parte bem trabalhosa dessa área porque a quantidade de corner case é grande e a necessidade de estruturas especializadas também cresce. Então é difícil achar um problema que você não tem que customizar uma árvore de alguma maneira. Mas é isso, então você teria que tratar um novo evento que é o intervento de interseção e eu tenho que fazer esse swap dessas posições, né? Então aqui, para fazer com o set, eu estou fazendo algumas adaptações, assumindo certas condições extras, porque você imagina um ponto onde é que, um caso crítico, né? Você quer pensar para passar dor de cabeça, imagine você tem N retas, todas elas se interceptam exatamente no mesmo ponto. E são retas ali com diferentes inclinações. Aí pronto. Quem é que vai. Como é que essa ordenação vai terminar lá na outra ponta?
Então, realmente é bem complicado. Eu tenho pensado bastante nesse problema aí. Ainda não cheguei numa implementação que eu achei satisfatória nem do ponto de vista da quantidade de linhas e ainda não pude avaliar aí todos os corner cases para ver se ela de fato está se comportando bem. Então, eu só trouxe o problema para vocês. Tem até uma sugestão aí de implementação, mas aí, uma situação como essa daqui, como é que a coisa funciona? Visualmente, a sweepline começa aqui. Eu vou ter uma interseção aqui nesse ponto P1 e veja que aqui é justamente a situação crítica, né? O P1 vai ter interseção tanto desse aqui quanto desse aqui. Então, quando eu chegar no P1, nesse ponto eu tenho que reajustar. O ponto A, que era o menor, tem que passar a ser o terceiro. O C2 permanece sendo o segundo e o F, que era o terceiro, passa a ser o primeiro. Então, tem que fazer esse ajuste, vai haver novo ajuste nessa interseção aqui e vai ter um novo ajuste nessa interseção aqui. Então, tem que trabalhar corretamente essas interseções aí para que o algoritmo esteja bom. Então, essa implementação, recomendo que vocês não usem ela ainda não estou 100% satisfeito. Vou mostrar para vocês só o tanto que ela já está comprida. Mesmo sem implementar a minha árvore, eu já estou com 192 linhas, né? De toda maneira, tá as referências aí que eu usei para localizar esses algoritmos aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Não usem essa ainda, vocês veem que tem um to-do no meio do código ainda. Eu queria ter terminado, mas não consegui. Mas é uma situação, um problema bem sofisticado e marca aí um ponto de corte tanto no nosso curso quanto na geometria computacional. Depois você sabe representar bem os entes geométricos, conhece os algoritmos de polígono, conhece envoltório convexo e sweepline, daí para frente começa com interseções e operações em figuras geométricas aí mais arbitrárias. Você começa a ter problemas aí com esses conjuntos que precisam de intervalos, que precisam de árvores arbitrárias, customizadas. Aí a coisa fica bem tensa e realmente fica bem interessante, mas demanda muito mais tempo e a gente tem aí essa questão do tempo e do tamanho do código. Não é um código de 200 linhas no contexto, embora não seja fora da realidade, os problemas mais difíceis às vezes exigem implementações desse tamanho, até para levar no notebook ali, no caderninho de notas, no livro à parte, dá trabalho até para digitar isso aí durante o contest, né? Digitar essas 200 linhas sem erro aí já é uma tarefa que vai consumir alguns minutos no contest, né? Então eu continuei nessa minha ideia de tentar enxugar, né, esses algoritmos aí para que sejam algoritmos aí que use no máximo as propriedades do C++, da STL, para que a implementação fique factível, né, dentro do contexto a mais correta possível, dentro da complexidade seja razoável. Tem uma mensagem aqui do Rafael Brito, deixa eu ver aqui. O password não está correto, deixa eu consertar isso aqui rapidinho. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a parte teórica do nosso curso de TEP. O curso não acabou, claro. Temos aí a nossa prova ainda. Temos... Deixa eu só arrumar essa senha aqui do contest antes de começar. Então eu peço que vocês fiquem atentos à divulgação do ranking definitivo para vocês terem noções da menção. Temos 15 dias, é tempo ainda hábil para vocês conseguirem vencer os contests do Codeforces, que ainda não terminou ainda de conseguir isso. Tem muita gente que já está pré-aprovado. Quem está agora já está pré-aprovado. É preciso manter apenas a métrica das listas, né? Ué, a senha tá TEP sim. Que coisa mais biruta. Testem para mim rapidinho aqui de novo. Deixa eu botar aqui no chat. Estão dizendo que foi. Eu vou botar o link mais uma vez, porque eu olhei aqui na configuração do contest e de fato a senha tá TEP. Dá uma olhadinha se não ficou um espaço, Rafael, antes ou depois de TEP aí, só para ter certeza, que às vezes a gente digita assim, passa um caractere não imprimível, aí a gente não consegue visualmente ver a diferença. Agora foi? Pode ser isso, de vez em quando acontece comigo. Eu aperto alguma combinação de caracteres aqui no teclado que dá uma coisa não imprimível, nem move o cursor, mas está ali perturbando, né? No editor de texto é dificílimo de pegar, inclusive. Então é isso, senhores e senhoritas. Vamos finalizar então a parte teórica do nosso curso aqui. Sábado que vem não temos nosso encontro, ponta do feriado. Voltamos já para a prova, tá bem? Não esquecendo que ainda hoje a gente volta para conversar aí sobre o Obsolving desse contest às 11 horas e também comentar aí brevemente o Google Code Jam, tá bem? Muito obrigado a todos. Vou finalizar as gravações agora para botar lá no YouTube e a gente volta a conversar às 11 horas. Um bom contest para todos vocês.